Já está aqui comigo o doutor Marcelo Uchoa. Muito obrigado por aceitar o convite em participar conosco aqui no Café PT de hoje. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, André. Uma satisfação muito grande participar da TV PT. Vamos bater um papo importante hoje. Eu espero que tenha muita audiência, principalmente da nossa militância, que é uma militância qualificada e que precisa compreender mais as coisas para informar mais ainda a população. É isso aí, a gente está aqui hoje para poder falar sobre uma pauta muito importante, tem muito a ver com a informação, com a tecnologia, com as redes sociais. A gente volta aí a debater sobre o tema da regulamentação das redes sociais, né? O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre esta regularização, esse que estava suspenso desde dezembro do ano passado. Então eu queria começar a falar com o senhor, né, sobre aí quais são as ponderações que o senhor tem a detalhar para a gente sobre essas etapas, como está sendo proposta essa mudança, né, e o valor que essa mudança tem e representa hoje para nós na regulamentação das redes sociais. André, na verdade, o que está sendo julgado é um dispositivo, basicamente um dispositivo da Lei 12.965 de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. É uma lei que estabelece aqueles pressupostos gerais, que os provedores precisam ter representação nacional, que precisam seguir alguns deveres, têm algumas responsabilidades. Porém, ele tem um artigo, né, que é o artigo 19, que é o artigo que está causando toda essa discussão, que fala sobre a responsabilização desses provedores, né? Se ela só pode haver após a decisão da justiça, né, a retirada do conteúdo após uma decisão judicial, ou se a decisão de um conteúdo, a retirada de um conteúdo, ele pode ser retirado, pode ser feito sem autorização judicial. Ou seja, se imediatamente após você constatar que tem um conteúdo de ódio, um conteúdo agressivo, um conteúdo a favor da abolição do Estado Democrático de Direito, por exemplo, se o provedor tem a responsabilidade de fazer essa busca ativa e retirar, ou se isso só pode acontecer após uma decisão judicial. Basicamente é isso, né? E aí aconteceram já 3 votos, né? 2 votos intermediários do ministro Barroso, do ministro Toffoli, no sentido de entender que esse conteúdo precisa ser retirado imediatamente por ação do provedor. A diferença entre os dois é só em quais tipos de conteúdo, se é só pornografia infantil, né? Se é abolição do Estado Democrático de Direito, se é ofensa. A divisão é quanto ao conteúdo. E o voto agora de retomada de devolução do julgamento do ministro André Mendonça, que tende a ser pela a retirada somente após a decisão judicial, sob a alegativa de que, se não for assim, estará sendo violado o princípio da liberdade de expressão. Não é o que eu acho, mas é o que está sendo debatido nesse exato momento e que está sendo decidido na Justiça. É bom dizer, é bom explicar isso, André, porque no Congresso Nacional, onde esse debate deveria ter acontecido, não se chegou ao consenso e simplesmente o projeto que o governo federal havia proposto, ele foi recusado exatamente sob a alegação de que feriria a liberdade de expressão, que a gente sabe que tem sido uma espécie de mantra para permitir a divulgação deliberada do discurso de ódio, e não só do discurso de ódio, mas também dos discursos golpistas enfim, né? Tudo isso que resultou no 8 de janeiro teve muito a ver com essa, não é nem liberdade, né? Com essa abertura despudorada, com essa possibilidade enorme. Uma terra sem lei, né? Terra sem lei. Exatamente, você resumiu, essa terra sem lei.
O ministro André Mendonça, eu até fiz algumas anotações aqui bastante importantes, né? Ele levantou a discussão sobre a liberdade de manifestação, dizendo que as decisões podem interferir também nesse ponto, né? Como discutir crimes e liberdades de expressão nesses casos? Porque, como, né, o senhor citou, e a gente reforça aqui, né, que ainda é uma terra sem lei, então é preciso a gente dividir o que é crime, o que é a liberdade de expressão, mas precisa ter um caminho para isso. Então, queria que o senhor explicasse para a gente aí. E aí a discussão, né? Quem é que vai definir o que é crime? O judiciário ou a própria plataforma? Na minha concepção, a plataforma não está definindo isso bem, André, porque lá nos Estados Unidos, aquela posse do presidente Donald Trump ao lado dos CEOs das Big Techs demonstram que as plataformas têm lado, né? Então, assim, me parece que nós vamos ter que definir o que é opinião e o que é crime. E o que é crime, meu amigo, é tudo aquilo que fere o bom senso, teoricamente, mas que já está definido em lei. Você não pode defender uma intervenção militar no Brasil, a ruptura da ordem institucional. Você não pode defender a cassação, a intervenção, a invasão do STF, dos poderes. Você não pode defender o narcotráfico, a pornografia infantil. Você não pode defender a morte deliberada das pessoas, as ameaças de morte. Então, são essas coisas que, para a nossa militância, vai ser fácil compreender, porque são coisas de bom senso. Não era nem para estar... Não precisa, a rigor, não era nem preciso ser dito isso. Mas no Brasil de hoje, no mundo moderno, né, nessa terra sem lei, essas coisas precisam ser definidas. E aí, é essa diferença que está, que eu lhe falei no início, a diferença entre o voto do ministro Toffoli e do ministro Barroso, né? Uns mais, outros menos, né? Mas é uma questão que está em aberto e que ninguém sabe como é que vai ser resolvido no STF, porque são 11, então muitos ainda vão, decidirão, né? Houve vários amicus curiae, presença de representação de jornalistas, presença de representação das Big Techs, presença de representação de organizações interessadas nessa discussão sobre a comunicação, mas, para mim, conteúdo ofensivo é todo aquele que ofende violentamente a honra, que estimula um crime tipificado em lei claramente, que busca desagregar uma sociedade através de uma fratura institucional, muito mais do que um consenso em torno de pontos de convergência. Para mim é isso, né? Mas aí o STF é quem vai decidir. Por isso que eu te digo, o importante, o ideal seria que isso fosse debatido no Congresso, né? A Casa do Povo, né? Mas o Congresso simplesmente rejeitou a discussão, dizendo que tudo fere a liberdade de expressão. E não é assim, né? Não é assim que deve ser compreendido, porque nem tudo que é manifestação é liberdade, né? Ódio não é liberdade. Liberdade para você defender a democracia é uma coisa. Liberdade para você destruir a democracia, né? Impedir que a democracia aconteça para, no final, cercear a própria liberdade, não, isso nós não podemos permitir. E o que mais assusta de tudo isso aí, né, doutor, é o poder que as redes sociais têm de influenciar as pessoas, principalmente quando a gente está se referindo, como o senhor disse aí, sobre a questão do discurso do ódio, que eleva a crimes, né, as pessoas a praticarem crimes e vai disseminando, né, de uma pessoa para outra em uma velocidade assim tremenda. E há muitas coisas, há uma discrepância também muito grande em tudo isso daí, porque nesse discurso, em meio à retomada deste julgamento, em meio a um assunto tão importante para a sociedade, para a política, né, nós que estamos aí há pouco menos de 2 anos, né, no ano que vem nós temos aí, né, é um ano político, e a gente tem aí, nesse momento, Big Techs investindo
em aconselhamentos, aprimoramentos, vamos dizer assim, para que políticos possam utilizar cada vez mais essa terra sem lei da internet, das redes sociais, e a gente não sabe, na verdade, o que isso pode dar, né, doutor? Há poucos meses, né, do Brasil e as urnas, né? André, e aí eu te digo um elemento a mais. Na semana passada, nós estamos aqui no começo de junho, né? No último, acho que foi 30 de maio, houve aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, na cidade em que eu moro, um evento do Partido Liberal sobre comunicação digital. E estavam presentes como convidados os representantes da Meta e o representante, se não me engano, era Meta e Google. A Meta com certeza, do Google não tenho minha certeza. E o que foi esse evento de comunicação? Esse evento de comunicação, ele foi escancaradamente um evento em que essas pessoas explicaram como utilizar a comunicação digital para conseguir algoritmo numa eleição, né? No dia a dia, antecipando a eleição, e na eleição também. Então, veja só, o Partido Liberal, aquele partido que no segundo turno das eleições passadas conseguiu a proeza de pedir a anulação do resultado das eleições presidenciais por fraude, suposta fraude da urna eletrônica, mas não de governadores, que também foi votado na mesma urna. Ali eu acho que o STF perdeu, o TSE, uma oportunidade histórica, a própria democracia brasileira, de caçar o registro desse partido. Porque um partido que defende que há uma fraude na urna, mas só para um tipo de votação, e não toda, está brincando. Tanto é que foi multado e tudo. Pois esse partido continua utilizando esses mesmos artifícios. E lembrando, André, que nós estamos numa crescente, né? Essa terra sem lei, a demora da terra sem lei, faz com que eles criem cada vez mais mecanismos de facilitação de multiplicação de algoritmos ou de evitar que algoritmos contrários cresçam, eles manipulam outras redes sociais. Assim, é uma coisa que nem eu mesmo sei explicar, porque, como você disse, a velocidade é muito grande. É por isso que o artigo 19 do Marco Civil atual, ele não tem utilidade, porque se você for esperar o direito para tirar um conteúdo ofensivo, a velocidade já fez o estrago, meu amigo. Então, assim, o que você tem que estabelecer é a responsabilização desses provedores na retirada desse conteúdo. Eu não sei se você se lembra, houve um dado momento na eleição do Trump passada, em que o Twitter, o X, sei lá, tirava o conteúdo e dizia, olha, isso aqui é um conteúdo falso. Né? Ou então marcava o conteúdo e dizia, olha, isso aqui é claramente... Bom, mas é exatamente isso que os caras dizem que é uma falta de... Isso aconteceu muito na pandemia, né? Quando eles falavam da cloroquina, quando eles falavam da não necessidade do uso de máscaras, vinha sempre aquela tarja. Então, o PL e a direita, no mundo todo, defende que esse tipo de restrição não seja feita. E o que mais me impressiona é que algumas big techs faziam, mas estiveram na posse do Trump, ao lado dele. Então, assim, eles realmente têm lado. Há um projeto arquitetado da direita internacional para tomar o mundo e desgraçar o mundo. Não é tomar para piorar a vida apenas do trabalhador, é para desgraçar o mundo completamente, para piorar a vida do trabalhador, para retroceder nas conquistas sociais históricas das mulheres, dos negros, das minorias ou maiorias vulnerabilizadas, do segmento LGBTQI, APN+, das questões climáticas, das questões de responsabilidade mesmo, inclusive institucionais, porque essa estratégia ela tem como foco direto a ruptura institucional. Todos esses usos eles foram feitos para burlar sistemas eleitorais, para interferir no direito de votar,
para manipular a população de tal maneira que ela se torne uma presa de si mesma. É um absurdo total que está acontecendo. A gente utilizou aqui, por sua sugestão, o adjetivo terra sem lei. Eu acho que é até pior, porque mesmo a terra sem lei pode ser nutrida a partir de um sentimento comunitário ético. Né? Nesse caso aí, não. É não haver lei e haver mesmo uma vulneração dos princípios mínimos, né, da boa convivência social. Sim. Na medida que a tecnologia cresce, na medida que as ferramentas tecnológicas se adaptam a esse novo formato de comunicar, né? Isso porque nós ainda nem chegamos a falar sobre o efeito das IAs, né? A inteligência artificial, ela tem se tornado cada vez mais assustadoramente um meio de se fazer as coisas, criar, desenvolver, se fazer tecnologia. É uma coisa assim absurda. A cada dia a gente olha aqui no celular, a gente vê coisas que são criadas pela inteligência artificial, aí nos cabe pensar e refletir. Como isso vai estar daqui mais alguns anos, né? Como isso vai estar mais algumas décadas, se a regulamentação não partir de agora. Então, tudo isso aí cabe a gente refletir, né? E só voltando aqui também, porque o senhor citou aí, falou sobre a questão, né, do Trump, né? A gente tem também esse outro ponto que eu anotei aqui para pegar aí a sua avaliação aqui conosco. A gente sabe, né, dessas ameaças que o Trump vem fazendo também ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, né, essa questão, como o senhor disse, né, ao não favorecimento da regulação das redes sociais, enfim. Como essas questões, o que o senhor acha, na sua avaliação, essa postura, né, dos Estados Unidos, do Trump, pode interferir também nesse julgamento, doutor? André, hoje, o pior que eu acho é que hoje estão todos jogando no mesmo time, né? Antigamente você tinha uma luta contra um imperialismo, que era uma estratégia de poder dos Estados Unidos, que geopoliticamente você podia de alguma maneira enfrentar através de alianças de outros países. Entretanto, as Big Techs são privadas. Então, assim, é o poder econômico privado, né? Com a capacidade mobilizadora enorme. Na verdade, todos nós usamos redes sociais. A grande maioria acha que é dono do seu perfil, mas na verdade não é dono de nada. A rede social é que é dono da pessoa. A pessoa é um objeto de consumo, e é por isso que tem que ter freio, porque não é porque você tem o domínio da tecnologia que você pode utilizá-la da maneira como você bem entender, como por exemplo o Elon Musk, que para mim é um exemplo do que há de pior na sociedade. O Elon Musk ele não tem o menor pudor de defender as coisas mais cretinas que a humanidade, inclusive, considerou cretina na Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial é que veio avançando de lá para cá. Nós estamos falando de uma sociedade confusa, em que enquanto há motoristas de aplicativo de Uber defendendo que são empreendedores porque estão na Uber, a Uber está desenvolvendo lá em cima um carro sem motorista. Então, assim, é um poder de manipulação enorme. Você falou da inteligência artificial. Meu amigo, eu vou lhe contar uma coisa. Isso me preocupa demais. Inclusive como advogado, porque dia desse eu vi um advogado fazendo a sustentação, dizendo para a corte, olha, agora eu vou ligar aqui a inteligência artificial para fazer a sustentação oral. Imagina se as defesas agora passam a ser, e os julgamentos passam a ser puramente com a inteligência artificial. Quer dizer, a inteligência artificial, que é uma tecnologia extraordinária, que poderia ser utilizada e muito bem utilizada para melhorar a humanidade, pode ser utilizada também para deteriorar. Eu me lembro de ter lido um livro do Leonardo Boff, não me recordo agora o nome, lá atrás, em que ele disse, olha, Deus concedeu ao ser humano a capacidade de pensar, né? de se diferenciar dos outros animais através do raciocínio. Se a gente utilizasse isso
para ser mais generoso, né, com o mundo, com nós mesmos, com o ecossistema, seria extraordinário, mas não. O uso da inteligência humana, ela tem sido sempre, no final, para piorar as condições da própria humanidade. Era uma discussão que talvez no início do século XX tivesse campo para se fazer. Agora já não tem mais, porque piorou de tal maneira que nós estamos aqui discutindo a defesa da democracia no Brasil. É uma coisa que já era para ter sido superada. Nós estamos discutindo se a ditadura... Pessoas que estão pedindo a ditadura novamente. Pessoas que fazem apologia a torturadores. Pessoas que são contra, André, a Lei Maria da Penha, porque diz que perseguem homens. Então, assim, onde nós vamos chegar com esse tipo de manipulação, eu não sei te dizer. Eu não posso nem te dizer, olha, é melhor o X é melhor do que o Instagram, ou o Instagram é melhor do que sei lá, o TikTok é melhor do que o Olho. Eu não sei dizer, porque na verdade são 4 ou 5 pessoas que dominam isso aí. Aí o presidente Lula, na China, houve aquela discussão em que a primeira-dama suscitou a discussão sobre a regulamentação do TikTok, né? E o pessoal do TikTok entendeu a importância de fazer uma discussão sobre esse assunto, mas também não pode ser exclusivo e privado de uma plataforma, tem que ser de todas, né? Exatamente. E o pior é que o X hoje não é mais o Twitter, o X é do Elon Musk, né? É um cara que bota o que ele quer e tira o que ele quer. Veja os algoritmos, quando é para defender Israel, a mensagem ela voa e se multiplica. Já quando é para defender a Palestina, ou pelo menos ser contra o genocídio praticado contra o povo palestino, a coisa fica estagnada, né? Eu tiro isso pela minha própria rede social, né? É complicado, André, porque antes nós nos preparamos dentro da nossa perspectiva constitucional para fazer um debate político em que na televisão, no rádio, naquele horário gratuito. E depois ela acontecia na rua, no corpo a corpo, na conversa, no debate, nos pontos de ônibus, nas fábricas, nos locais de concentração, nas praças, né? Agora não, né? Agora ela se dá através dessas plataformas. E se essas plataformas passarem a decidir, olha, nós só vamos liberar notícia de um lado, né? Não tenha dúvida, meu amigo, que tem pessoas que acham que a Carla Zambelli é uma perseguida política, que tem o direito de fugir porque não está fugindo. Na verdade, ela está sendo perseguida. Quer dizer, essa narrativa da Carla Zambelli não é uma coisa dela. Ela já está massificada. Há uma parcela significativa da população que acredita claramente que ela é uma perseguida por uma ditadura do judiciário no Brasil. E o que vai acontecer? Todos irão fugir, meu amigo, se não tiver medidas mais efetivas do judiciário, porque essas pessoas, a democracia não foi feita para conviver, para essas pessoas. A democracia foi feita para que haja um debate entre direita e esquerda dentro de uma perspectiva ideológica. Isso aí está fora da política, né? Aqui no Ceará, na última eleição para Fortaleza, teve um sujeito que foi para a rede social e disse assim: eu vou matar o Evandro Leitão, o prefeito. Eu pergunto assim, por que mesmo esse cara está dizendo que vai matar o prefeito de Fortaleza? Como é que o cara desse pode se achar com o direito, rapaz, de estimular o ódio? Aí você vê os crimes no Brasil, o aumento do número de feminicídio, o aumento do número de crime de transfobia, as violências aumentando com o número de armas, armas que não são mais também um revólver, são verdadeiros instrumentos de morte em massa. Isso foi um prejuízo que esse último governo deixou, né, a partir do Temer mesmo, depois do golpe contra Dilma, em que brincaram com a democracia do Brasil e aí se permitiu tudo isso. Isso gerou um retrocesso muito difícil de ser recuperado. É geracional, né? Nós precisamos vencer as próximas eleições e depois vencer as próximas e talvez ainda a outra, para
ter uma sociedade minimamente diferente, cara. Porque precisa vir uma outra geração. Ontem eu estava conversando com um colega médico, não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui, mas eu vou te dar um exemplo. Isso que a situação com a medicina aqui no Ceará é difícil, né? Aqui tem a Capitã Cloroquina, aqui foi onde os médicos cubanos, quando chegaram para os mais médicos, foram chamados de escravos, né? Tratados com xenofobia. Mas ele vê uma luz no fim do túnel. Ele disse, rapaz, é o seguinte, a política de cotas permite que, pelo menos a longo prazo, a gente tenha uma sociedade capaz de refletir de forma diferente sobre esses conceitos e valores. É por isso que a eleição do próximo ano é tão decisiva, porque a gente não pode perder, nós precisamos ganhar. E nós vamos ter que ganhar sabendo usar esses instrumentos de tecnologia. Agora, esses instrumentos de tecnologia, eles também precisam ser monitorados com muito rigor, para não se transformarem em equipamentos de apoio à direita, ao projeto da direita. Aqui no Ceará, na semana passada, eu vou repetir, houve um evento do Partido Liberal em que esses Big Techs estiveram ensinando a como fazer comunicação. Aí eles disseram, não, a gente faz isso com todos os partidos. André, eu não sabia disso. A informação que deram... Eu também desconheço, viu? Também desconheço. Citei aqui, o senhor está dando esse exemplo aí tão recente, né? Que é um exemplo que eu acho que é muito válido para a gente refletir nesse momento, né? Como a gente falou desde o início aqui. Nesse momento que é retomado esse julgamento, nesse momento que esse debate, né, se tornou tão importante, o avanço tecnológico, as IAs. Nós estamos aí prestes, né, às eleições do ano que vem. Eu desconheço também, viu? Eu desconheço. Por hora, para mim, o senhor trouxe para a gente aqui, para quem está nos assistindo, os nossos telespectadores, até um alerta, né, de que como essas Big Techs, como essas grandes empresas responsáveis por essas plataformas que têm um poder de influência gigantesca, né, estão sendo coniventes, né, ou não já, com esse tipo de pensamento, com as pessoas que querem utilizar da internet, da tecnologia, das redes sociais como armas. Eu acredito que eu não sei se eu posso usar esse termo, mas quando você utiliza... Pode. Quando utiliza, né, a gente vê que a direita tem esse mecanismo, a gente vê desde o anterior governo, né, de Bolsonaro, toda essa devastação, todo esse discurso de ódio, o discurso das fake news, que trouxe sequelas para o país, que a gente, infelizmente, tenta cicatrizar, vamos dizer assim, até hoje, né? Até hoje, porque foram, assim, 4 anos massacrando um país, uma nação que cada vez mais estava deficiente de informação, mas tendo a informação. Porque, como o senhor disse aí, a tecnologia, as redes sociais, a inteligência artificial, usadas a favor da nação e do país, né, se sempre fossem dessa forma, se sempre fosse assim, seria uma das coisas mais benéficas para o mundo e para a gente viver no nosso cotidiano, né, doutor? André, um pouco antes de falecer, o Humberto Eco, que é um hermeneuta, um intérprete, um filósofo, né? Ele se colocava como... Eu chamo de hermeneuta porque tem muitos livros sobre hermenêutica jurídica e tal, mas ele era um filósofo italiano. Ele escreveu um livro muito curto sobre comunicação em que ele criticava a internet. Ele dizia assim, a internet vai dar voz ao imbecil que falava besteira no balcão de bar e que agora vai ter sua voz multiplicada. É uma verdade. Agora, e ele foi profético, né? Agora, o que ele não entendeu naquele momento também, porque aquilo foi... já morreu, bom, foi bem antes da pandemia, era que o imbecil, né, da mesa de bar, ele estaria reproduzindo uma informação que sequer era a imbecilidade dele, né? Ele estaria reproduzindo a informação que vem de cima, que vem dessas Big Techs. Então, assim, o ser humano está sendo utilizado como uma peça, como um mecanismo de difusão dessa estratégia que você tem razão quando você fala de arma, que eles falam de estratégia de guerra.
né? É uma guerra contra, não é nem contra o comunismo, eles são contra o comunismo, mas não é contra o comunismo, é contra a sociedade civilizada. E aí não é possível. Da mesma maneira que você tem que impor uma regulação para dizer, olha, o uso da bomba atômica, né, da tecnologia atômica para armamentícia não pode acontecer, a Big Tech também vai ter que ter uma intervenção dessa maneira. Agora, quem vai fazer essa intervenção? Ninguém sabe, porque por hora fica por responsabilidade de cada país regular no seu ambiente. Então, aqui, existem países em que há uma regulação maior, existem países em que a regulação está sendo discutida, como no Brasil, e existem países que não tem regulação nenhuma. Então, a gente, belo dia, abre o jornal e vê que um partido que não existia há 5 anos atrás, hoje é a segunda maior força em Portugal, um partido de extrema-direita, defensor do Salazar. A mesma coisa com o Vox na Espanha, defensor do franquismo. E a mesma coisa na Itália. E a mesma coisa desses fascistas, né, crescendo e pessoas fazendo apologia ao nazismo e pessoas defendendo o genocídio palestino abertamente, claramente. E pessoas defendendo também, que o Bolsonaro disse, né, e reproduzido na internet, olha, tem que matar pelo menos uns 30 mil, petralhada, né, matar uns 30 mil. A ditadura matou pouco, tinha que ter matado muito mais. Então, é uma situação que o presidente Lula está preocupado. Eu li por informações, né, que o presidente ia ao exterior, inclusive ia a Genebra, ia discutir isso no nível mais elevado de discussão dentro dos organismos internacionais, porque é assim que precisa ser trabalhado dessa forma. Pelas provedoras de internet, elas sequer necessitam ter representação no país em que ela está sendo utilizada. Então, assim, na cabeça do Elon Musk, ele fechou o escritório do Brasil, né? Então, assim, você nem entrando na justiça, você conseguir tirar, ainda que fosse pelo artigo 19, entrando na justiça, vindo decisão judicial de retirada, nem assim você conseguia, porque você não tinha como responsabilizar, que o cidadão está situado numa zona do mundo que ninguém sabe nem qual é. Dizem que é a zona do silício, mas eu também não sei, né? Essa coisa, nós estamos falando... Agora, imagina o submundo disso, André. Nós estamos falando aqui da Meta, nós estamos falando do X, do Facebook, do TikTok. Imagina o submundo, porque existem muitas outras redes, eu mesmo não conheço. Nós estamos referindo aí sobre as gigantes, né? Sobre as de grande e maior potencial mundial, né? Existem outras, muitas outras, né? O Trump tem uma, o Bolsonaro disse que quer criar outra. Tem uma tal de deepfake aí que a galera, uma vez me disseram, compra armas, né? Abertamente. Sim. Então, são coisas, cara, que a gente não... a minha geração, eu sou uma geração acima da sua, algumas gerações. Por exemplo, eu sou professor de graduação. Eu saí agora da universidade, na verdade. Eu não tinha mais a linguagem do estudante. Eu não sabia, até assistir o filme Adolescência, que a juventude se comunicava por aqueles emojis. Aqueles emojis, para mim, não significam nada. É só um sorrisinho, tchauzinho, não sei o quê. Não, cara. Aquilo tem um sentido, tem um significado. As pessoas passam a fazer bullying, passam a destratar, passam assustador, né? É um significado assustador. Assustador, é incrível mesmo. É chocante. E isso utilizado na eleição, imagina só, né? Como é que eles conseguiram toda aquela movimentação para expandir uma ideia de que o empregador no Centro-Oeste podia chegar e coagir todos os seus trabalhadores e dizer claramente, olha, vocês têm que votar no fulano tal, ou então vocês têm que fechar as estradas. A última eleição foi um horror, mas a penúltima já tinha sido. E essa próxima não tem nenhuma demonstração de que não será. A sorte é que na eleição passada houve muita agilidade do TSE. Você vê que quando eles fecharam as estradas nordestinas com aquela operação da Polícia Rodoviária Federal, ao meio-dia o
o delegado-geral da Polícia Rodoviária Federal já estava sentado na frente do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, se justificando e dizendo que eles faziam tudo aquilo. Quer dizer, meia eleição, né? Durante a manhã todinha, pessoas não puderam votar, porque estava havendo um bloqueio que foi costurado nas redes sociais, porque a gente não sabia que aquilo ia acontecer. Exatamente. Eu estava em Brasília durante a transição de governo e aparece aquela tentativa de invasão da Polícia Federal, depois aquele sujeito que botou uma bomba dentro do carro de combustível, que é outra bomba, dentro do aeroporto, que é outra bomba. Aí agora a gente fica sabendo que os caras estavam tramando matar o presidente da República, o vice, não sei o quê, e a rede social. Então, tudo a rede social por trás. Não pode. Verdade, aí doutor, o provedor dizendo que não tem nada a ver com isso, tem, você é o dono. Sim, com toda certeza. Ali como eu acho que um exemplo que nós podemos dar é se a casa é sua e você abre as portas para que tudo e todos possam entrar, não selecione e não coloca regras, você é responsável, né, por quem você abriga debaixo do seu teto. Acho que esse aí é um exemplo. Então, assim, as redes sociais, elas funcionam dessa forma. Cada pessoa vai ali, faz o seu cadastro, faz a sua conta, utiliza. Então, se o provedor, é a rede social que está abrindo as portas e possibilitando com que a pessoa A, B ou C tenha o seu perfil ali, ela é responsável. Né? Então, ela recebe o dinheiro também. Exatamente. Tem a parte do dinheiro, né? Ela vende o conteúdo, ela recebe o dinheiro, as pessoas pagam. Então, assim, não pode ser só daqui para lá, tem que vir de lá para cá também. Quer dizer, se você tem o direito, você tem que ter também a obrigação, tem que haver a responsabilidade. Por isso que esse debate no STF, ele é tão importante e eu acho que vai haver alguma significação, algum significativo prático em relação à responsabilidade de retirada de conteúdos. E aí, como é que isso vai ser feito? Isso será feito no momento em que o provedor tiver mais controle daquilo que está circulando. Né? A discussão gira em torno de outras coisas mais complexas, mas basicamente é isso, né? E eu estou muito otimista, porque o STF foi vítima do poder maligno do uso dessas ferramentas. Então, eles mesmos sabem que se não tiverem realmente um comportamento ativo em relação a esse artigo 19, eles serão vítimas novamente. O voto do André Mendonça será um voto de minoria, pelo menos imagino eu, né? Agora, sim, que ninguém peça mais visto, porque durou 2 anos, né? E no próximo ano é como você disse, eleição é ano de eleição, é ano fundamental. Nós não podemos fazer com que esses mecanismos definam o direito maior de cidadania da pessoa, que é ele, de sã consciência, escolher em quem votar. Verdade. Olha, doutor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, o senhor ter aceitado o convite para poder hoje dar essa aula, né? Essa aula aqui para a gente sobre esse assunto, um assunto de extrema importância para a nossa sociedade. A gente vai estar aqui, nós, de toda a TVPT, vamos estar acompanhando aí os desdobramentos desse julgamento, né? Dessa regulamentação, que a gente sabe, né, como a gente compartilhou aqui, a importância dela, né, para o nosso país, para a nossa população, para os milhares de brasileiros e brasileiras que utilizam as redes sociais. Então, as portas aqui estão abertas sempre para o senhor poder vir compartilhar essas informações também importantes aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, doutor? André, eu é que agradeço o convite. E vou logo lhe dizendo que se as portas estão abertas e se outros convites acontecerem, eu vou entrar. É o meu partido, é a minha militância, é a minha companheirada. No que eu puder dividir um pouco que eu conheço com as pessoas, pode contar comigo, sempre. Estamos juntos. Muitíssimo obrigado, viu? Até a próxima. Tchau.